pessoal, muito bem-vindos à terceira mensagem da nossa série Como Orar Corretamente. O título da mensagem de hoje é Oração Coletiva e Intercessão. Oração coletiva e intercessão são sim deveres para o cristão, são sim muito importantes para a vida cristã. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações e de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em o nome de Jesus. O texto que nós estamos lendo é o texto que Jesus nos ensina, aquela que ficou tão conhecida como a oração universal, ou oração do Pai Nosso. Essa citação é feita lá no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, e nós estamos lendo o relato de Mateus, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa citação, que é conhecida como oração universal, não é para ser feita como se fosse uma vã repetição. Como o próprio Jesus, ele refuta antes mesmo dele entrar no verso 9. Ele diz que os pagãos que usavam desse tipo de oração, de frases decoradas, e repetiam ela ali diante dos seus deuses, como que ela não fizesse sentido nenhum para eles. A palavra de Deus nos ensina a ir na contramão disso e sermos honestos diante do Senhor e abrirmos o nosso coração com um coração quebrantado diante da presença de Deus e conversarmos com Deus através de um relacionamento com Deus. Mas a oração universal, sim, é um modelo que deve ser a base das nossas orações. Nós falamos já nas outras mensagens. Se você quer conferir as outras mensagens, as mensagens anteriores, só clicar nesse link que está aqui em cima. Eu compartilhei que nós devemos orar como os filhos, por isso que a palavra nos ensina a dizer Pai nosso que está nos céus. Eu falei que nós devemos orar única e exclusivamente a Deus. Ele sim pode ouvir e atender as nossas orações. Mas interessante que Jesus ele faz toda a oração universal na primeira pessoa do plural. Ele começa já dizendo Pai Nosso. Sim, o Pai é nosso. Ele frisa o coletivo. Ele nos mostra a importância de vivermos coletivamente. Sim, a vida cristã não é para ser vivida a sós. A vida cristã não é para ser vivida individualmente. Nós somos seres relacionais. O propósito de Deus para a criação é que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança, fôssemos feitos filhos de Deus e vivêssemos em família, relacionando com Ele verticalmente e nos relacionando uns com os outros. Não fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos criados para vivermos em comunidade. Fomos criados para vivermos em família. Nós vivemos hoje numa sociedade tão individualista, numa sociedade tão distante de Deus, que é comum nós escutarmos aí fora pessoas falando que servem a Deus sozinhas. É comum nós ouvirmos aí fora pessoas afirmando que se pode servir a Deus sozinho, mas isso não é bíblico. E em nenhum momento na palavra de Deus nós temos esse tipo de ensinamento ou incentivo para que as pessoas vivam o propósito de Deus sozinhos. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da comunidade, da família, do corpo. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos da igreja do Senhor. É impossível servir a Deus sozinho. Sim, o relacionamento com Deus é individual. Nós não somos salvos pelo relacionamento que outros ou terceiros têm com o Senhor.
Mas o evangelho de Cristo é para ser vivido num relacionamento vertical e horizontal. Jesus por várias vezes nos ensina, e de fato ele chega a nos dizer aí o extremo que se nós não conseguimos lidar com nossos irmãos que vemos, não conseguiremos amar um Deus que nós não vemos. Nós precisamos da comunidade, nós precisamos uns dos outros. É ali que a Bíblia nos ensina que o ferro vai afiar ferro, ou seja, nós iremos ser forjados, é ali que nós iremos ser amados, é ali que nós iremos ser exortados. A Bíblia nos ensina que é muito importante o convívio em comunidade, é muito importante a vida da igreja, é muito importante que você esteja na igreja do Senhor. Aliás, a Bíblia nos ensina, Jesus mesmo, lá em João no capítulo 10, que uma das estratégias do nosso adversário, do lobo, é dispersar o rebanho. Porque ele sabe que ele pode ir contra uma ovelha individualmente, mas ele não pode ir contra o coletivo, ele não pode ir contra o rebanho do Senhor. A promessa de Deus ali para a igreja do Senhor, quando Jesus está falando ali com Pedro, é que ele edificaria a sua igreja através de homens, de seres humanos, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, contra o corpo de Cristo. Jesus aqui, enquanto ele ensina esse modelo que deve estar presente em todas as nossas orações, ele nos ensina um modelo feito na primeira pessoa do plural. Ele fala Pai Nosso. Os pedidos são feitos coletivamente. Aqui ele nos ensina a importância das orações coletivas. Sim, a oração individual é necessária. Você deve ter o seu relacionamento individual com Deus, o seu tempo a sós com Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que as orações coletivas são muito importantes. É por isso que precisamos da vida da igreja, da comunhão dos santos. Nós precisamos buscar a Deus coletivamente, porque ali é um excelente lugar para orarmos coletivamente. A Bíblia enfatiza isso de diversas formas. Precisamos ter o nosso tempo individual com Deus, mas a oração coletiva deve ser frequente e presente na sua vida também. Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 18, ele começa falando que quando estiverem, que aquilo que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, assim seria feito. Deus iria fazer. Ou seja, a oração coletiva, ele vai além, ele diz, quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É claro que quando nós estamos orando a sós, no nosso quarto, quando nós estamos vivendo em Cristo Jesus, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus está enfatizando que a oração coletiva é muito importante para a vida cristã. A oração coletiva é necessária para a vida cristã. Se nós estudarmos o livro de Atos, a igreja primitiva, nós vamos ver que através da oração coletiva, o propósito do Senhor começou a ser cumprido na igreja. Foi enquanto eles se reuniam ali para partir o pão, se reuniam para cultuar o Senhor, se reuniam para orar, que o Espírito Santo veio sobre a igreja, trazendo um revestimento, uma capacitação, uma ousadia para que eles cumprissem o propósito do Senhor e pregassem o evangelho coletivamente. Por várias vezes nós vemos Deus agindo dessa forma na igreja primitiva. Talvez o motivo que você não tem vivido o propósito de Deus na tua vida é porque você não está participando de orações coletivas, você não está orando coletivamente. Mantenha o seu tempo a sós com o Senhor, tenha o seu relacionamento individual com Deus, mas não se esqueça de orar como igreja, de orar coletivamente, orar em grupos de 2, de 3, orar como igreja, como corpo de Cristo. Interessante que essas frases, que esses pedidos que Jesus nos ensina na oração universal, feitos na primeira pessoa do plural, ele nos ensina também a importância de nós orarmos uns pelos outros. Ele nos ensina também a importância daquilo que chamamos de intercessão. A palavra de Deus nos ensina a apresentarmos o nosso clamor ao Senhor, os nossos pedidos, aquilo que inquieta o nosso coração. Mas a palavra de Deus também nos ensina que nós não devemos ser egoístas na vida cristã. Não devemos pedir só pelos nossos pedidos, mas nós devemos sim orar pelo nosso próximo. Nós devemos sim orar uns pelos outros.
A intercessão não é uma opção na vida cristã. A intercessão é necessária. Jesus, ele nos dá um modelo de oração que deve estar presente em todas as nossas orações. Assim como você ora e apresenta o teu clamor ao Senhor, ore e apresente o clamor do seu irmão ao Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos sobre isso e lições para nos ensinar o dever da intercessão. Lá no livro de Ezequiel, a Bíblia nos ensina que Deus procura ativamente o intercessor. Interessante que só há dois grupos de pessoas que na palavra de Deus nós vemos essa expressão que Deus os procura ativamente. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E lá no livro de Ezequiel a Bíblia fala que ele procurou um intercessor. A palavra intercessão significa se colocar na brecha, se colocar entre a pessoa e aquilo que está afligindo, e interceder por ela, e lutar por ela, fazendo isso através da oração. A Bíblia fala que Deus se agrada do intercessor. A Bíblia se agrada de quem ora pelo próximo. E a Bíblia fala que Deus os procura. Enquanto você estiver orando pelo teu irmão, você vai atrair a presença de Deus sobre a tua vida. Você vai se aproximar de Deus. E a Bíblia fala que quando nós chegamos a Deus, Ele se achega até nós. A Bíblia nos ensina que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós fomos feitos sacerdotes reais. A Bíblia nos ensina, isso é interessante, que no Antigo Testamento, o sacerdote ele precisava ser de uma família, da tribo de Levi, e ele tinha um papel intercessório. Ele precisava se colocar entre o povo e Deus, ele precisava fazer os seus sacrifícios, fazer a sua intercessão para que o povo fosse perdoado, para que Deus agisse em favor do povo. Como sacerdotes reais da nova aliança, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos interceder. A Bíblia nos ensina que Jesus e o Espírito Santo, eles intercedem por nós. Se somos seguidores de Jesus, também precisamos interceder, orar e interceder uns pelos outros. Aqui na oração do Pai Nosso, a Bíblia nos ensina que nós não só precisamos pedir para que Deus ele traga provisão para nós não só precisamos orar para que Ele possa nos livrar do mal, mas nós precisamos fazer isso também pelo nosso irmão. Orar para que haja libertação, livramento, cura, provisão, perdão sobre a vida do nosso próximo. Mas a Bíblia também fala que há promessas de Deus, bênçãos de Deus para aquele que intercede, para aquele que ora pelo seu próximo. A Bíblia nos ensina que com a medida com que medirmos, nós seremos medidos. Se você fizer questão de orar pelo teu próximo, orar pelos seus familiares, orar pelas pessoas que você sabe que está passando por necessidade, Deus vai fazer questão de levantar pessoas que também vão orar por você, que também vão orar pela tua necessidade. E a Bíblia fala que muito pode em sua eficácia a súplica do justo, ela é poderosa e eficaz. Ali no livro de Jó, a Bíblia fala que depois que Jó passou por maus bocados, depois que ele foi erroneamente acusado ali pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. E Deus lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas o que é mais interessante, que a Bíblia faz questão de enfatizar, que Deus mudou a sorte de Jó, sabe quando? Enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto você intercede pelo próximo, Deus age em seu favor. Enquanto você abençoa, Deus te abençoa. Enquanto você intercede, Deus muda a sua sorte e cumpre o propósito que Ele tem para a tua vida, em o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez. Clica aqui nessa setinha aqui embaixo do vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, em nome de Jesus.